Pensei que a mesa tinha um nome, mas aí pensava que a mesa 2. Não tem o nome na mesa? Tem tradução literária, conflitos e desafios do tradutor. Tem nome. Então, eu vou apresentar meus colegas e tradutores na ordem que me foi passada aqui. Eles, não sei se eles concordaram, mas você disse assim: primeiro o Álvaro, depois o Christian e depois o Caetano. Então, vou apresentar Álvaro primeiro, que está aqui no meio. Que é um prazer ver, né? A gente trabalha junto há muito tempo e é um prazer conhecer os colegas que eu só conhecia de papel, livros, não muito ao vivo, mas agora está feito. Então, Álvaro é doutor em Letras, Língua e Literatura Francesa pela Universidade de São Paulo. Ele é professor livre docente de literatura francesa na USP. Tem experiência na área de poesia e tradução e ser cópia do lápis, atuando principalmente nos seguintes temas: 2 pontos, tradução poética comparada em poesia, e também tradutor, poeta e cancionista. Álvaro escreve livros infanto-juvenis, escreve música, compõe, e vai lançar um CD no final do ano novamente. Recebeu o prêmio Estilo de Poesia da cidade de Campinas, em 94, alguns das publicações e das traduções dos meus colegas aqui, porque tem muitas coisas aqui, a gente fez um resumo. Então, ele publicou também Coágulos em 95. Seu 6º livro de poesia, Meio Mundo, em 2007, reúne sua experiência de poeta e cancionista. Na literatura infantil, publicou 2 livros, O Caminho das Pedras, em 2011, e O Sapo Poeta, que eu amo de paixão, em 2013. Esse último em parceria com Fernando Vilela. Lançou o primeiro CD musical, Água Minha, em 2013, e o segundo em 2013, com o título de Da Pé. Traduziu o Lance de Dados, de Mallarmé, pela Ateliê Editorial, em 2013, Caligramas, de Apollinaire, também pela Ateliê em 2008. Sobre tradução, traduziu o poema da Ateliê. É claro que aqui não estão todos os artigos, né, que o Álvaro publicou em 2012. É isso, o Álvaro sumariamente. Primeiramente, quero agradecer o convite, o Gil. É uma alegria estar aqui participando desse colóquio. Eu acho esse formato um formato incrível, porque a gente concentra num dia, a gente tem tempo para desenvolver uma ideia, meia hora é um bom tempo para desenvolver uma ideia, e é um tempo bom também porque não chega a cansar demais, né, os ouvintes. Bom, a ideia desse colóquio, me parece que é compartilhar a experiência como tradutor. E aí, nesse sentido, me veio a ideia de compartilhar. Inicialmente eu ia falar da tradução do lance de dados. Mas aí eu estou envolvido num projeto que é traduzir a poesia do Paul Valéry. E é um projeto muito diferente de tudo que eu fiz até hoje, porque eu estou fazendo esse trabalho junto com o Roberto Zular, que é professor de teoria literária na USP e grande amigo, e é um grande especialista em Paul Valéry. E a gente, num evento, justamente na Casa Guilherme de Almeida, em São Paulo, que é dedicada à tradução literária, fomos convidados os dois para falar, e a gente não combinou antes, e os dois acabamos falando da tradução do Guilherme de Almeida do Paul Valéry, com leituras que foram complementares, e nesse momento surgiu a ideia então de traduzir esse poema. A ideia inicial era fazer um poema só, Os Passos de Valéry, e a gente fez um artigo chamado Os Passos de Valéry, e aí a gente decidiu também, por que a gente não traduz mais um, aí traduzimos o Cemitério Marinho, aí, por que a gente não traduz mais um, e aí fomos traduzindo. Quando vimos, a gente já tinha feito a metade do livro, o principal livro de poemas do Valéry, que é o Charme, que ainda não foi traduzido na íntegra no Brasil. E aí a gente falou, poxa, a gente já veio até a metade, então vamos até o fim, e estamos envolvidos nesse processo, nesse exato momento, concluindo esse trabalho. Já estamos numa fase de
reescrita das traduções, e me veio a ideia então de compartilhar com vocês um pouco esse processo, né? Como é que porque são os desafios do tradutor, né? E no caso de traduzir a quatro mãos um autor da complexidade do Valéry é um desafio cabeludo. Aí, como eu vou falar do poema Abelha, eu vou decidir botar o nome então de um desafio abelhudo. Mas para entender um pouco a ideia do que está por detrás do nosso projeto de tradução, me pareceu importante, antes de falar da abelha especificamente e da maneira como a gente está pensando as nossas escolhas, retomar um pouco o nosso projeto de tradução poética. E nesse sentido é inevitável para mim que comecei como tradutor antes de me interessar pela teoria da tradução, e foi justamente quando eu já estava traduzindo o meu terceiro livro de poesia, já tinha publicado as traduções do Bestiário, já tinha publicado, estava nesse exato momento, assim, na verdade, já tinha publicado a tradução que eu fiz dos poemas da David para o francês, e estava terminando uma antologia de poesia do Quebec, quando eu me dei conta de que eu estava fazendo tudo de uma forma muito intuitiva e de que, de alguma maneira, eu queria entender melhor o que estava envolvido nesse processo. E foi aí que eu decidi estudar tradução. A minha primeira tradução saiu em 95 e já faz tempo. Eu fui me dedicar aos estudos da tradução no ano de 2000 foi quando eu comecei a estudar a tradução. Então já tinha 5 anos, já tinha feito 3 livros, quando eu me interessei pela teoria. E aí, com o passar dos anos, nessa década e meia que eu tenho me dedicado a pensar a tradução, fui realmente me dando conta de que, como diz o Lechonick, na tradução a teoria é a prática e a prática é a teoria. Ou até como diz melhor ainda o Antoine Berman, né? A gente parte de uma experiência, mas essa experiência ela alcança uma densidade maior se ela se transforma também numa reflexão. Então, ao invés de pensar em teoria e prática, pensar em experiência e reflexão. E nesse sentido, esse projeto de tradução do Valéry, ele está diretamente ligado a todo um pensamento que eu venho desenvolvendo sobre a história da tradução de poesia no Brasil e a criação daquilo que o André Lefebvre chama de a existência de uma poética dominante num determinado cenário, num determinado contexto. No caso do Brasil, nós somos informados e formados por uma concepção bastante formalista da tradução de poesia. Na tradução de poesia e na tradução em geral de literatura, mas vou falar aqui especificamente da poesia. E essa tradição formalista, ela tem uma matriz, que é justamente o Guilherme de Almeida, que esboça, né, uma proto-teoria da tradução, e que isso, digamos, se consolida com uma série de trabalhos que tem realmente os irmãos Campos, sobretudo Haroldo de Campos, como uma fonte importantíssima. E esse trabalho consagrou entre nós alguns termos como isomorfia, paramorfia, informação estética, significância, que são diferentes maneiras de falar na tradução poética de uma predominância da dimensão formal na constituição do poema. Bom, isso claro que é um ponto de partida que, para quem pensa a tradução como retradução, não pode ser desconsiderado, porque isso também tem os seus méritos,
né? A gente está trabalhando com um material que se quer transmissão de informação estética, então é óbvio que a dimensão material, a dimensão plástica, a dimensão significante desse texto, desse poema ser traduzido, ela é constitutiva do modo de significar daquele texto. Isso é um fato. E no caso mais no caso do Brasil, o que aconteceu muitas vezes é que há um excesso, na minha opinião, de cuidado, de zelo com a dimensão formal, e isso às vezes implica numa espécie de transformação no modo de significar do poema considerável. Vamos, então, para tentar explicar, exemplificar e ilustrar melhor o que eu estou dizendo, eu decidi partir do poema, que é o poema Os Passos, justamente do Valéry, colocando com a primeira tradução que foi feita no Brasil, que é a tradução do Guilherme de Almeida. Né? Então, esse poema é um poema super importante dentro da obra poética do Valéry, é uma espécie de síntese, né, usada para exemplificar aquela frase bastante conhecida do Paul Valéry, de que a poesia seria a hesitação entre o som e o sentido. Né? E esse poema é um poema que fala justamente desse momento, dessa hesitação, desse espaço que existe entre os passos. Bom, vocês podem ver, um poema rimado, metrificado, tem pas enfant de mon silence, Saint-Tenant, un tenant glacé, vers le lit de ma vigilance, procède une haie glacée. Vamos fazer uma tradução primeiro bem literal para vocês entenderem semântica, né? Para vocês entenderem. Teus passos, filhos do meu silêncio, santamente, lentamente colocados, rumo ao leito de minha vigilância ou de minha vigília, procedem mudos e gelados. Bom, se a gente olha para a tradução do Guilherme de Almeida, é uma tradução que, em termos formais, ela é impecável. Né? A gente reconhece, aí só de olhar, a gente já vê que tem o mesmo número de estrofes, de versos, que ela é rimada, que ela é identificada, que ela respeita todos esses aspectos formais do poema. O que eu tenho me dado conta é de que quando a gente fala de ritmo, a gente associa diretamente e imediatamente o ritmo ao metro, ou a dimensão acentual do poema. Mas, se a gente olhar para, por exemplo, o trabalho que o Henri Mechanique faz, para ele mesmo diz que o ritmo é o movimento da fala na linguagem, né? O movimento da palavra, o movimento do sujeito. Então, é óbvio que esse movimentar, ele não está só ligado a uma dimensão acentual, mas ele está ligado a uma dimensão semântica, uma dimensão simbólica, uma questão sintática. Então, eu tenho me preocupado bastante na hora de traduzir em tentar estabelecer ou criar uma tensão, um ir e vir entre essas diferentes maneiras ou dimensões que configuram o ritmo. Por exemplo, você pode pegar um decassílabo e fazer com que esse decassílabo, para pegar o exemplo do Maurício, ele pode correr ou ele pode andar. E o que vai determinar se ele vai correr ou andar é justamente a dimensão semântica, aquilo, o próprio sentido do texto, a sintaxe, a pontuação. Né? Então, tudo isso acaba determinando o próprio andamento do poema. No caso aqui, se a gente pega o poema do Guilherme de Almeida, no poema do Valéry, é um poema que ele está falando assim, vou continuar, vou fazer uma tradução literal da continuação do poema, né? Pessoa pura, sombra divina,
como são doces os teus passos contidos ou retidos. Deus, todos os dons que adivinham, vem a mim sobre esses pés nus. Sim, dos teus lábios avançados, né? Tu preparas para apaziguar o saciá-lo, né? Ao habitante dos meus pensamentos, o alimento de um beijo. Não acelera, não apresse esse ato terno. Doçura de ser ou de não ser, ou doçura de ser e não ser passo. Esse pá, né, é todo o jogo desse pá aí da última estrofe que configura o campo do poema. Pois vivi para esperá-lo e meu coração era apenas os vossos passos. Bom, é um poema da hesitação, né, da espera, daquele momento que antecede, né, o encontro amoroso, esse prazer da espera, né, esse momento da incerteza, que às vezes é muito mais potente do que a própria realização do ato. Né? É sobre essa hesitação que o Valéry está falando e tensionando isso dentro do verso. E quando o Guilherme de Almeida traduz o poema, quando ele, para produzir uma rima entre leito vigilante e silêncio amante, ele introduz a palavra amante, ele imediatamente projeta o poema para um espaço que é um espaço muito mais romântico. Né? Então isso vai ter uma série de consequências, né? Quer dizer, no caso na terceira estrofe, se trazes nos lábios risonhos, né? Quer dizer, aqueles lábios que avançavam, que é uma imagem da hesitação, né? Já se transformam em lábios risonhos. Os habitantes dos meus pensamentos são habitantes dos sonhos. Então aquilo que era pensamento vira sonho, aquilo que era o lábio avançado vira o lábio que ri, o silêncio vira um silêncio amante. Né? Então ele já interpreta o poema e projeta o poema todo já para a realização desse ato amoroso, né? Enquanto o texto do Valéry é um texto que se constrói muito mais dentro do registro da hesitação. Bom, esse eu acho que é isso, no caso da última estrofe, e eu vou ficar só com mais esse exemplo: ser e não ser, dom com que faço. É assim que ele traduz a doçura de ser e de não ser passo. Ou seja, ele produz uma metalinguagem, né, do próprio ato tradutório, dom com que eu faço, né, o coração e o teu passo. Aí também tem toda uma questão que é óbvio para produzir uma rima faço, passo. Ele teve que apagar também toda uma ideia importante que tem no final do poema, que é a ideia, a passagem, né, do tu para o vós, né, do tu para o vu, né, que é um deslocamento, né, que o poema é todo construído numa lógica de algo de uma aproximação, e no final do poema você produz um distanciamento. Por quê? Porque o que interessa para ele é a tensão da hesitação e não a realização do ato. No caso do poema do Guilherme de Almeida, ele se projeta muito mais para a realização do ato. Então isso para mostrar para vocês o tipo de questão, o tipo de preocupação com a qual eu estou tentando lidar. Quer dizer, traduzir o ritmo do poema me parece também que é traduzir aquilo que está implicado como ideia dentro do poema, né? Como campo semântico e simbólico. Então, no caso aqui, a gente tem uma tradução que respeita o acento, que respeita a rima, muito bem construída, né? O Guilherme de Almeida é considerado um grande tradutor e, de fato, ele tem um papel muito importante, mas as traduções dele tendem muito, na minha opinião, a caminhar na direção de uma certa romantização. No caso do Valéry isso é evidente e não é o tipo de trabalho com o qual o Valéry está acostumado a lidar. Bom, só também mais uma informação: o poema do Guilherme de Almeida foi publicado em 1936 numa antologia, Poetas de França, que é um marco
na história da tradução de poesia no Brasil, porque até onde eu consegui pesquisar, é a primeira antologia de poesia bilíngue feita no Brasil. Então, é um outro jeito de lidar, porque até então, em geral, talvez os estudos clássicos sejam um pouco diferentes, mas, em geral, no que diz respeito às línguas modernas, o que acontecia muito é que os tradutores, eles traduziam os poemas, eles incluíam esses poemas dentro das suas próprias obras. E, no caso do Guilherme de Almeida, ele separa a obra dele como poeta da obra dele como tradutor. E produz essa antologia, depois faz As Flores das Flores do Mal, depois faz paralelamente a Vermeer. Então ele tem um projeto de entender o lugar da tradução de um outro modo. Escreve prefácios, escreve notas comentando as traduções, as próprias escolhas tradutórias. Então, por isso que eu digo que ele é um proto-teórico, porque ele faz isso ainda de maneira bastante intuitiva, mas ele já anuncia aquilo que vai vir logo depois nos anos 40 e 50, sobretudo com o trabalho do Haroldo de Campos. Bom, e aqui eu coloquei então a tradução do Nelson Asher, que é uma tradução do final dos anos 80, e a gente vai vendo como cada momento histórico também vai resolvendo as coisas em função das questões que vão se colocando. Nelson Asher é um poeta que também está ligado aos irmãos Campos e que é um poeta muito erudito, muito sofisticado e que tem uma linguagem bastante, uma poética bastante cerebral. E isso aparece de maneira bastante clara na maneira como ele decide traduzir. Então, por exemplo, Enfant de mon silence, Crianças do meu silêncio, vira inato ao meu silêncio. Eu já me escolha o vocabulário que já projeta o poema para um grau de abstração que muito mais forte do que está no poema. Então, lá a pessoa pura, por exemplo, vira forma pura. Então, ele já vai jogando o poema para um campo imagético, que é um campo muito mais abstrato do que o poema. Então, aquela ideia de um Valéry como poeta do intelecto, aqui ela aparece de maneira ainda mais evidente, isso é radicalizado. E aí ele vai produzindo uma sintaxe maluca, se, vírgula, lábios entreabertos, vírgula, frente a mim, vírgula, reservar um desejo faminto que me ocupa a mente, esse alimento que Aí abre um parênteses que não tem no poema, no do sintaxe existe passo. Então ele leva toda a lógica de construção, a fragmentação sintática. Então, em termos de ritmo, se a gente for contar os acentos, é impecável. Mas se a gente entender a dimensão sintática do ritmo, ele produz aqui um outro ritmo, um outro andamento, uma outra logopeia, se a gente quiser pegar o termo do Lessa Paulo, quer dizer, o logos que está em jogo, a maneira como se articulam as ideias, é de natureza completamente distinta aqui no poema. E, mais uma vez, a gente nota que algumas dessas inversões, acréscimos, são por pura razão de rima. Então, no caso ali no início do poema, a gente tem pega sagradamente a fio, porque ele quer achar uma rima para frio, então ele inclui um afio ali, não tem nada que ver com o poema, ele entre vírgulas, então ele vai quebrando a sintaxe, uma sintaxe totalmente clara, totalmente fluida do Valéry, ela simplesmente vai sendo toda entrecortada por fragmentos de ideia ou por fragmentos de imagem, que vão, digamos assim, tornando o poema um poema quase barroco. Eu até brinco que eu digo que a poesia francesa no Brasil passou por um processo de barroquização muito forte, por um excesso de adjetivação, por um excesso de inversão sintática feita para conseguir produzir a rima. Ora, o que fazer diante desse incômodo que esse tipo de solução causava? Bom,
conversando com o Roberto e procurando trabalhar, a gente chegou à seguinte equação, ou à seguinte ideia, a seguinte poética. Nós não podemos desconsiderar o fato de que estamos diante de um poema rimado e metrificado. Mas nós estamos trabalhando com um par de línguas que tem uma série de ressonâncias. E essa começou a se tornar uma palavra-chave para nós. A ideia das ressonâncias. Então, como uma língua ressoa dentro da outra? Como a gente pode fazer com que, no português, um determinado som ressoe dentro do outro, ou em relação a um outro som, sem que necessariamente a gente fique preso à ideia de uma rima completa, ou, na linguagem mais, digamos, da retórica clássica, uma rima perfeita. E aí a gente começou a procurar esse tipo de solução. Né? No caso aqui do início do poema, tem os passos que o silêncio cria, a gente está pensando na métrica, a gente está pensando na rima, mas filhos do meu silêncio. Né? A gente não simplesmente chegou lá e repetiu filhos do meu silêncio. A gente procurou um jeito de dizer isso. Né? O silêncio cria. Né? A ideia de criar já não é tão abstrato quanto inato, ainda que não seja tão preciso, concreto quanto os filhos. Né? Santa e lentamente pousados ao leito da minha vigília, uma tradução praticamente literal do verso, procedem nudos gelados. Ora, a gente tem uma rima entre vigília e cria, que não é uma rima completa, mas tem um eco importante que se dá aí, e de toda maneira, ele, o fato de ele estar dentro da estrutura da estrofe, em uma posição fraca, né, quer dizer, não é a rima que fecha a estrofe, faz com que o pousados e os gelados fortaleçam a estrutura rítmica da estrofe. Né? E aí a gente foi repetindo um pouco a gente foi vendo que isso funcionava. Né? Então, ente puro, né? Quer dizer, a gente não chega a ser pessoa pura, porque aí o verso ficaria muito longo também, a gente talvez quebrasse demais o fundamento do verso, ainda que em alguns momentos a gente opta por deixar uma sílaba a mais ou por deixar uma sílaba a menos, se isso for, se as outras soluções implicarem numa exigência de apagamento de imagem, de inversões sintáticas muito radicais. Né? Então, mas tentando pensar no andamento do poema como um todo também. Né? Ente puro, vulto divino, são doces teus passos contínuos, Deus, todos os dons que é divino, aí também de novo divino, adivinho, né? Não chega a ser uma rima perfeita, mas está colocada aí. Bom, e a gente continua com esse mesmo processo, então o teu lábio em movimento, né? O movimento dos lábios avançados, né? E aí sim manter o pensamento. A gente achou que a palavra pensamento era uma palavra que a gente não podia deixar de colocar. Até porque o Tom Valéry tem toda uma discussão sobre poesia e pensamento abstrato. Então a própria ideia de pensamento é algo muito central na poética do Valéry. Então a gente achou que substituir o pensamento pela mente, por exemplo, né, não era uma solução que nos deixasse satisfeitos. E sobretudo também manter a sintaxe do verso. Então a ordem das frases, né, a ordem das frases é uma ordem direta, como é no Valéry, que é um poeta que dialoga com a tradição de maneira muito forte. E aqui no final, achamos essa solução: este ato eterno não apresse, o doce ser e não ser passo, pois que vive de vossa espera. Então eu pessoalmente adoro essa rima do apressa com espera, né? Quer dizer que é um anagrama, né? E de quase, né? E que de fato, apesar de não ser uma rima, não deixa de ser, né? E no final, em vossos passos, a gente preferiu sacrificar, entre aspas, né, a ideia de uma rima perfeita para manter o jogo entre os passos e, sobretudo, esse jogo das pessoas.
a quem você se dirige. Essa passagem do tu para o vós, que nenhum tradutor tinha considerado até agora, a gente achou que valia a pena sacrificar a perfeição de novo da rima em nome desse acréscimo semântico de registro muito importante no modo de significado do poema. Então, num primeiro momento, a gente entendeu esse processo como uma espécie de inversão daquela lógica que é a lógica do Haroldo de Campos, que diz: eu vou traduzir o poema a dimensão, uma boa tradução poética, uma tradução isomórfica. Depois ele até repensou esse termo e passou a usar o termo paramórfica, e o sentido serviria como uma baliza demarcatória. Aí, no primeiro momento, a gente pensou que a gente estava invertendo um pouco isso, que a gente estava tentando produzir uma estrutura, digamos, paratópica, que teria a dimensão formal como uma baliza demarcatória. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi se dando conta de que, na verdade, o que nos interessa é esse processo progressivo-regressivo. Então, às vezes, você avança numa determinada solução de abertura para uma dimensão mais semântica, depois você volta a tensionar para a dimensão mais formal. E você fica nesse jogo de ir e vir. Bom, eu acabei me alongando aqui mas a essência do que está em jogo é isso. Então, vamos só botar um exemplo no próximo slide. Bom, pode já passar mais um para frente. Esse aqui eu quis trazer para vocês um exemplo de como é que foi se dando esse processo. É um outro poema, que é um poema que é bastante complementar ao poema dos passos, que é o poema da hesitação, ou o poema da abelha, que é o poema da picada da abelha, né? Quer dizer, ainda tem um momento que é o momento que a gente hesita, mas também tem um momento que a gente tem que ir lá, né? E lá e picar de fato, né? Que essa é a brincadeira da ideia da abelha. Mas aí eu trouxe para vocês aqui 3 estágios, né? 3 momentos do poema para ver como é que a gente foi caminhando, né? Então a gente primeiro saiu do seja, ceda, né? Aí depois a gente viu que o seja não funcionava, né? Que lá em cima, confine mortal, que ela, e tão fino e tão mortal que seja tua ponta, loira abelha, um jogo sintático estranho aí no começo. Mas a gente botou o seja, né? Ó, loira abelha, terra corpeira, o sonho que te seda. Mas não, terra é renda mesmo. Então a gente falou, qual seja rendas? Não, mas rendas também não estava, a rima seja rendas não estava suficientemente bem resolvida, então a gente procurou a solução do se estenda, né, para dar conta. No caso dessa estrofe aqui, tirando o S do rendas, né, a gente está bem dentro da estrutura mais tradicional de tradução de poesia no Brasil. Mas, bom, para encerrar, não vou me alongar, vamos só ler o poema. Põe no último, pode avançar. Eu ia comentar estrofe por estrofe, mas só para ler para vocês o resultado de como a gente está trabalhando. Vocês veem que os tipos de solução é meio parecido com a dos passos, né? E eu vou ler só o poema para vocês, para a gente encerrar, né? A abelha. Com fim fatal se estenda teu ferrão, ó loira abelha, sobre minha terra corbeira, só lancei um sonho de rendas. Teu seio pica dela inerte, onde o amor morre ou adormece, que o pouco de mim que enobrece, venha a carne curva e rebelde. Preciso agora de um tormento, um mal vivo e bem terminado, supera um suplício dormente. Então meu senso é iluminado, por tal ínfimo dourado alerta, senão o amor morre ou aquieta. Vocês podem ver, tormento, dormente, alerta, quieta. Toda a quarta estrofe inerte, adormece, empobrece, rebelde. Se a gente isola cada um desses sons, a gente vai dizer, mas não tem rimas perfeitas aqui. Mas tem um efeito no poema, né, que dialoga com a sintaxe do Valéry, procura recuperar uma boa parte das imagens, e essa ideia das ressonâncias das línguas, né,
Você tem no francês tourment, dormant, né? Tormento, dormente. Então, por que eu preciso procurar uma outra palavra para dormente, para chamar dormimento, né? Se eu já tenho uma quase rima natural que ecoa de uma língua dentro da outra? Então, é esse tipo de ressonância que a gente está procurando potencializar nessa relação entre as línguas. Então, basicamente é isso que eu queria compartilhar com vocês. Gostaria de ter tido a oportunidade, talvez, de falar um pouco mais sobre as diferentes etapas desse processo, para mostrar para vocês essa ideia que a gente tem trabalhado de uma relação do progressivo-regressivo, né? A ideia de sempre produzir uma transversalidade na relação entre forma e sentido, tensionando essas coisas ao máximo, levando em conta a ressonância das línguas e entendendo o ritmo como um complexo no qual o ritmo das imagens, o andamento das imagens, o encadeamento das imagens, a maneira como se encadeiam, a pontuação, né, a sintaxe, são elementos tão significantes, às vezes até mais, do que a manutenção de uma métrica perfeita. É isso. Do grupo de pesquisa Gêneros Poéticos da Grécia Antiga, Tradição e Contexto, grupo de pesquisa CPQ, e pesquisador dos grupos Estudos sobre o Teatro Antigo, também do CPQ, e Tradução e Recepção dos Clássicos, junto com colegas da UFC. É licenciado em Letras, Português e Grego, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mestre doutor em Letras Clássicas pela Universidade de São Paulo. Fez o seu pós-doutorado em 2009-2010 na Freie Universidade de Berlim, e em 2014 em Heidelberg. Traduziu 2 tragédias gregas, Cuba-Troianas, de Eurípides, pela Martins Fontes, 2004, e a Teogonia e Trabalhos e Dias do Exílio, pela Edra, em 2013. Também em 2014, pela Cosaque Naif, a Odisseia do Homero. Agradeço. Obrigado. Também agradeço à comissão por esse dia, sobretudo por esse dia que está sendo bom demais. Prática comum na tradução dos poemas de Homero em língua portuguesa é a busca por variação ou simplificação na tradução das fórmulas, em especial daquelas compostas por um nome acompanhado de um epíteto, como Slides, Aquiles de Pés Ligeiros ou Aurora de Virrósia. Uma razão seria o fastio que as repetições gerariam no leitor. Nas palavras de Odorico Mendes, que traduziu Virgílio e Homero no século XIX, se vertêssemos servilmente as repetições de Homero, deixava a obra de ser aprazível como é a dele, a pior das infidelidades. Para Donald Schiller, as repetições formulares poderiam criar um efeito estranho para o público atual, que não ouve o poema, mas o lê. Uma das características de minha tradução dos poemas de Homero é buscar certa uniformidade ao verter diversas fórmulas e epítetos do poema, pois acredito que isso contribui com um ritmo que diz respeito ao desenrolar da narrativa e ao envolvimento do leitor com o mundo criado por ela. Para mostrar como isso funciona, discutirei alguns dos efeitos da linguagem tradicional da poesia homérica junto a plateias gregas na época em que a transmissão dos poemas se dava sobretudo de forma oral. E até que ponto esses efeitos podem ser recriados em uma tradução que permita que o poema envolva o leitor contemporâneo por meio de uma estratégia rítmica, de um lado, e o faça recriar imaginariamente o mundo heróico de outro. Ao iniciar a leitura de um poema homérico, o leitor da tradução precisa sentir um estranhamento por meio da linguagem mesma empregada pelo tradutor. A linguagem também é especial para o público antigo dos poemas. Trata-se de uma linguagem tradicional e artificial, que tem como um de seus componentes a fórmula.
De forma minimalista, podemos definir essa controversa noção como um grupo de palavras repetido na mesma posição de um verso, ou um verso inteiro que reaparece em contextos que, em última instância, são similares. Desde a década de 1930, trabalhos de campo junto a bardos e letrados em sociedades tradicionais auxiliaram a sedimentar a noção de que algum tipo de formularidade é típica nessas tradições poéticas, tanto nas ainda existentes como naquelas que deixaram testemunhos escritos, como a tradição épica grega. Verificou-se que não se trata de um recurso mecânico, ou melhor, que a fórmula tem uma função que ultrapassa em muito aquela de permitir ao bardo recriar um poema de forma extemporânea que se adeque a seu público e às demais condições de performance. Em Homero, a fórmula como recurso expressivo contribui para tornar especial a comunicação entre o aedo e seu público. Ela tem um sentido conotativo que ultrapassa a somatória do sentido denotativo de seus componentes singulares. Esse sentido é construído pelo público em vista da experiência que atire no contato com a tradição. A pergunta então é possível traduzir? Em primeiro lugar, a fórmula não é apenas um meio de expressão, mas também de performance. A Ilíada e a Odisseia, que foram compostas numa época em que a recepção típica da poesia épica era oral, são constituídas por quase 50% de discurso direto, aquela Ilíada, e 65% a Odisseia. Na Odisseia, somente a voz de Homero é ouvida mais tempo que a voz de Odisseu durante a performance do poema. E fórmulas como Odisseu muita astúcia, que diversas vezes introduzem o discurso do herói, salientam isso. Numa apresentação oral, o bardo abandona a voz de Homero e assume a voz de uma personagem com grande frequência. Não por acaso, um dos sistemas formulares mais codificados do poema é aquele composto pelo verso ou versos que introduzem um discurso direto, como respondendo, disse-lhe Zeus junto a nuvens. O epíteto servia na performance para provocar uma espécie de epifania do próprio Zeus, um momento que é mais próximo do rito e do culto que daquilo que chamamos, em uma cultura letrada e literária, de poesia. Claro que minha intenção não foi recriar algo nesse sentido, mas o uso da fórmula contribui para fixar, ao longo da narrativa, a importância do discurso que segue, promover a quebra algo ritualizada entre o discurso de Homero e o da personagem, e reiterar que se trata de uma figura especial, diferente daquelas dos mundos ficcionais aos quais estamos acostumados. Por exemplo, aqueles nos quais uma personagem muda evolui ao longo da narrativa. Essa opção da tradução contribui para criar um mundo fechado do qual estamos a priori excluídos, mas do qual, por meio de constantes leituras dos dois poemas, podemos buscar alguma aproximação imaginária. O aedo torna presente ao espectador um mundo ausente, e a epifania das personagens por meio de seus discursos é central para isso. Privilegiei adjetivos compostos para traduzir essas fórmulas, porque seu sentido era claro para os gregos, embora não fossem utilizados por eles em seu dia a dia. Tratava-se de uma linguagem especial, usada para evocar um mundo especial. Na leitura da tradução, espero que a sequência ininterrupta de fórmulas, uma vez o leitor tendo se acostumado a elas, permita que ele se sinta cada vez mais próximo desse mundo. Vejamos um trecho no início da Odisseia. Não está morto sobre a terra o divino Odisseu, mas ainda vivo, creio, é retido no extenso mar, em ilha correntosa, e homens cruéis o detêm, selvagens, que algures o seguram contra a vontade. A fórmula que traduzi por divino Odisseu é uma das mais comuns no poema.
procurei mantê-la sempre na mesma posição, no final do verso, mesmo que ferindo a ordem natural do português, dedicado depois do sujeito. Isso colabora para sedimentar o ritmo em que se desenvolve a narrativa. Divino é uma tradução exagerada do grego. Sincronicamente, o adjetivo refere-se, grosso modo, à condição social e moral do herói, indicando algo que todo ouvinte sabe, que o personagem em questão faz parte do grupo de bons e nobres. Diacronicamente, porém, o adjetivo refere-se ao imaginário da chamada Idade dos Heróis, na qual todos os homens que se destacam, embora mortais, têm um ancestral divino, que tanto a Ilíada como a Odisseia enfatizam a seu modo. Ao escolher o adjetivo divino, sinaliza ao leitor um aspecto central do mundo dos heróis, o de que esses heróis se aproximam e se diferenciam dos deuses justamente ao colocarem sua vida em risco, ou no caso de Odisseu, o herói principal da Odisseia, ao escapar da morte, retornando para casa após 20 anos. A passagem citada pertence ao diálogo entre a deusa Atena e o filho de Odisseu, Telêmaco, no primeiro canto do poema. Odisseu está retido na ilha da ninfa Calipso há 7 anos, e em Ítaca, os pretendentes de Penélope, que se declarou viúva de Odisseu, mas titubeia em escolher um novo marido, pois tem esperanças que Odisseu ainda volte, há anos dilapidam o patrimônio do herói, e Telêmaco é impotente para tomar as rédeas de sua casa. Os deuses decidem ajudar pai e filho, e Atena aparece ao jovem sob a forma de um velho amigo de Odisseu, e tenta convencê-lo, incorporando a persona que escolheu, a tomar medidas concretas relativas à sua situação. As fórmulas sublinhadas na passagem projetada, essas fórmulas já haviam aparecido no poema em um diálogo entre deuses acerca do herói de Odisseu. A repetição acentua o que não é verdadeiro na fala de Atena, que são homens selvagens, não a ninfa, que detêm Odisseu. Essa capacidade de criar mentiras disfarçadas de verdade, ou seja, não que a gente chama de ficção, é uma das habilidades que aproximam Odisseu da deusa, e mais que isso, definem as próprias musas ligadas à habilidade poética. Espero ter ficado claro até aqui que minhas opções estilísticas foram no sentido de recriar, ainda que parcialmente, aquilo que na época das performances orais dos poemas épicos era a regra. Elas permitiam ao público um distanciamento significativo de seu tempo, de seu lugar e de sua linguagem cotidiana. Isso numa combinação particular de familiaridade e estranheza. Mutatis mutandis, embora minha tradução possa, no primeiro momento, soar estranha para um falante do português, a leitura contínua tende a tornar o texto cada vez mais familiar e fluente. Voltando à tradução dos epítetos, exemplifico a importância de utilizar um neologismo mantido ao longo do texto por meio de muito juízo, que no corpus hexamétrico arcaico grego só é usado para 3 figuras emblemáticas da astúcia: Hefesto, Odisseu e Sísifo, com 2 exceções, uma na Ilíada. Na Odisseia, ele refere-se sobretudo ao Odisseu, e faz parte das famílias de epítetos com polú, muito, que marca Odisseu e sempre produz, em minha tradução, adjetivos compostos com muito, como muita astúcia. O verso formular, pelo retorno de Odisseu, muito juízo à sua casa, aparece 5 vezes no poema, em 3 delas, no contexto de uma prece do porqueiro Eumeu, fiel servidor de Odisseu. A última vez em que o verso formular aparece no poema é no canto 21, imediatamente antes de Odisseu finalmente revelar sua identidade ao porqueiro. Ou seja, o epíteto presente nesse verso representa, por excelência, a imagem de Odisseu cultivada na memória do porqueiro. A primeira vez em que o porqueiro a usa é ao falar de Odisseu ao seu hóspede, um mendigo cretense, que, sem o porqueiro saber, é o próprio Odisseu.
Não me parece ser por acaso, portanto, que o mesmo epíteto, alguns versos depois, seja empregado pelo próprio mendigo Odisseu diante de Eumeu e de outros porqueiros. Odisseu ainda disfarçado. Escuta agora, Eumeu e todos os outros companheiros. Gabando-me, contarei uma história. O vinho impõe, doido, e te insta, embora muito juízo, a cantar e rir medianamente. Impulsiona-te a dançar. Essa é uma das exceções no uso da fórmula, mas não para nós, que conhecemos a verdadeira identidade do mendigo, Odisseu. O cretense sugere que está bêbado, ou seja, está se comportando de uma forma que não é muito juízo, ao introduzir a narrativa de uma façanha que empreendeu junto a Odisseu em Troia. A resposta de Eumeu a essa história mostra que percebeu muito bem que o cretense não estava bêbado. Manter a tradução da fórmula, portanto, colabora para as diversas camadas irônicas da passagem e contribui para se entender por que, ao longo da cena em que o porqueiro hospeda um mendigo, sem indicar que se trata de seu mestre, alguns leitores supõem que ocorre um reconhecimento velado de Odisseu por Eumeu, um reconhecimento não informado pelo narrador. Vejamos mais um exemplo, a fórmula com a mão encorpada, cuja utilização por Penélope no canto 21 já foi rejeitada por críticos antigos por ser inadequada para caracterizar a personagem. Homero aqui narra que Penélope, motivada interiormente pela deusa Atena, vai até o depósito de Odisseu pegar o arco do marido. Trata-se da manhã em que finalmente vai se concretizar a vingança contra os pretendentes. A fórmula aparece em 6 passagens na Odisseia, 4 delas muito próximas do poema, entre os cantos 19 e 22. 4 em referência a Odisseu, e só uma delas, a nossa, em referência a uma mulher. Sempre incomodou aos comentadores que Homero usasse um adjetivo que significa gordo, grosso, corpulento, para descrever a mão da rainha. Será que ele teria querido fazer referência a um detalhe anatômico de Penélope nessa passagem? Não é dessa forma que se estabelece a comunicação entre o Aedo e seu público. Uma fórmula sempre comunica algo que não é a mera soma do sentido de seus constituintes isolados, seu sentido literal. Assim, por meio da fórmula em questão, o receptor é remetido a um contexto maior, uma rede de associações, que nesse caso é marcial. Essa teia de associações, no início do canto 21, quando Penélope ainda não parece ter reconhecido Odisseu conscientemente, colabora para reiterar que a rainha e o rei pensam e agem de forma homóloga. Penélope age como se fosse um guerreiro, ou seja, como um herói, cujas habilidades marciais só vão ser exitosas graças à sua esposa. Um último exemplo. Vimos antes a fórmula O Divino Odisseu, uma das mais comuns na Odisseia. O mesmo vale para o Divino Aquiles na Ilíada. Já feito uma divindade, fórmula na qual divindade traduz daimon, termo que em Homero às vezes se aproxima e outras se afasta de theos, Deus, aparece apenas 9 vezes na Ilíada, descrevendo somente 3 heróis: Diomedes, Patroclo e Aquiles, sempre por ocasião de suas grandes façanhas guerreiras, em grego o singular Aristeia, respectivamente nos cantos 5, 16 e para Aquiles 20 em diante. O contexto em que a fórmula é utilizada, porém, é mais restrito, o que faz parte da delimitação de seu sentido. Ela qualifica um herói quando esse desafia um Deus que não deveria desafiar, com o que, querendo ou não, virtualmente ultrapassa a barreira que separa mortais de imortais. Um
mesmo Deus é antagonista dos 3 heróis nas mencionadas cenas. Apolo. Uma razão, claro, é que Apolo luta do lado dos troianos, e os 3 heróis são aqueus, gregos. Além disso, e talvez mais importante, esse Deus, na tradição épica, junto com o troiano Paris, é responsável pela morte de Aquiles, evento que não é narrado, apenas mencionado na Ilíada. Não por acaso, na economia do exército aqueu, Diomedes, de forma implícita, e Patroclo, explicitamente, funcionam como substitutos parciais de Aquiles durante o tempo em que esse não luta por conta das consequências de sua briga com Agamenon que inicia o poema. Por fim, Apolo também é um deus ligado à sabedoria e à temperança, ao conhece-te a ti mesmo e ao nada em excesso de Delfos. Um herói, ao pretender combatê-lo, não está mentalizando quem ele é como humano. Aquiles é um herói comparado de forma mais direta ao deus Ares no poema, Deus da Guerra. No meio da briga entre ele e Agamemnon, o segundo, figura, pelo menos em parte, homóloga a Zeus no que diz respeito à soberania, fundamental para o bom funcionamento do exército, diz a seu guerreiro mais notável: és-me o mais odioso dos reis criados por Zeus. Briga, guerras e combates sempre te são caros. Linguagem formular equivalente é usada posteriormente por Zeus para criticar o deus Ares. És-me o mais odioso dos deuses que tem o Olimpo. Briga, guerras e combates sempre te são caros. Fecha-se o círculo quando se percebe, por fim, que o Deus aludido pela fórmula feito uma divindade tende a ser contextualmente o próprio Ares, o Deus que se lambuza de sangue. E Patroclo, visando males, abalroou os troianos. 3 vezes atacou como se fosse o ligeiro Ares, com um rugido horrífico, e 3 vezes matou 9 heróis. Quando na 4ª arremeteu, feito uma divindade, então para ti, Patroclo, a vida se consumou. As notáveis semelhanças entre essa última passagem e o ataque de Diomedes a Apolo reforçam a complexidade de um tema central da Ilíada, os limites da aproximação entre deuses e heróis quando estes realizam suas grandes façanhas guerreiras. 3 vezes atacou com gana de matá-lo, e 3 vezes Apolo repeliu com um escudo brilhante. Quando na 4ª arremeteu, feito uma divindade, berrando terrivelmente, disse-lhe Apolo age de longe: atenção, Tidida, ser deferente e como um deus, não queiras raciocinar, pois não são da mesma raça os deuses imortais e os homens que andam no chão. Quem mais perto chega de igualar um deus não poderia ser outro senão Aquiles, do qual se diz, desde o início do poema, que sua excelência guerreira deriva de sua mãe, uma deusa. Aquiles é o único herói da Ilíada que ao iniciar uma aristeia, ele é o único herói da Ilíada que inicia uma aristeia que só termina com a derrota do último inimigo que sobrou no campo de batalha, Heitor. Ação que compõe o clímax do poema no canto 22. Os outros heróis são feridos ou mortos em algum momento antes de suas aristeias chegarem a um fim glorioso. Mesmo assim, quando Homero destaca o poder de Aquiles e narra seu primeiro ataque a Heitor por meio de elementos formulares que também estão presentes na narração do feito de Apolo nas cenas de Diomedes e Patroclo mencionadas, o poeta indica que só um deus é, de fato, um deus. Próximo. Falou e arremessou a lança após brandi-la. A ela Atena, com uma lufada, volveu-a para longe do glorioso Aquiles, soprando de leve. Retornou ao divino Heitor e lá mesmo, diante dos pés, tombou. Então Aquiles, sôfrego, arremeteu, ansiando matá-lo, com um rugido horrífico. Apolo arrebatou Heitor. Embora a densidade formular de poemas como os de Homero não seja encontrada na ficção contemporânea,
seu uso esparso na comunicação com o leitor pode ser bastante sofisticado. Em um artigo que espero publicar em breve, demonstro que o contexto de uso das formas mire e veja e mire e veja em Grande Sertão Veredas as distingue significativamente de outras expressões à primeira vista sinônimas no romance, como veja e olhe. Rosa, um escritor conhecido pelo apuro formal e pela recusa de formas feitas, cria uma forma feita na primeira metade do romance e produz variações na segunda metade, de sorte que não é possível, citando um comentário de George Agamben acerca da linguagem formular homérica, distinguir entre criação e performance. A sequência em que essas expressões são introduzidas no texto, as modificações que recebem posteriormente e os contextos nos quais são utilizadas, de um lado, e o consequente núcleo temático que colaboram para definir, de outro, sugerem que fazem parte de algo que se chama, nos estudos de poesia ou narrativa oral tradicional, de multiforma, já que não é possível nem metodologicamente acurado falar-se em original e variação. Assim, mire e veja funciona e não funciona como uma fórmula homérica. É provável que somente quando o romance começa a se dirigir a seu fim, que um receptor não familiarizado com a história se dá conta de seu valor existencial para Reobaldo, já que, como para o narrador, também para nós, a revelação da verdadeira identidade de Diadorim nos mostra que fomos incapazes de ver. Como em Homero, por outro lado, trata-se de um elemento central e formular de linguagem que Reobaldo desenvolveu para lidar com o enigma e tornar seu passado presente a um interlocutor. Tão importante quanto sua função temática, a fórmula rosiana contribui para produzir, diante do leitor, a epifania do diálogo entre Reobaldo e o Senhor. Obrigado. Nosso último professor, pesquisador, Caetano Galindo, que é professor da UFR, é doutor em Linguística pela USP, publica especialmente sobre a obra de James Joyce e a teoria da tradução. Traduziu notadamente o Diário de Vigo, do Darwin, pela editora da UFR, em 2006, Todos os Poemas, de Paul Elston, em 2013, Vida Querida, de Alice Munro, em 2013, Prince Hotel, em 2014, Os Mortos de Ulisses, em 2012, do Joyce, Graça Infinita, do Wallace, em 2014, pela Companhia das Letras. Sua tradução do Ulisses também recebeu vários prêmios, o Jabuti, o prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, APCA, e da Academia Brasileira de Letras. Em 2015, não sei se já saiu, está escrito aqui, lança em 2015, não saiu ainda, um guia de leitura da obra. E também escreve contos e ganhou o prêmio Paraná de Literatura 2013 com o livro Ensaios sobre o Entendimento Humano. Esse é o autor, é a mesma coisa. Então é isso, ele passou tudo resumido, os três, né? Vocês imaginam. Passa a palavra. Muito obrigado. Bom, primeiro de tudo, agradecer demais ao convite, a oportunidade de estar aqui, agradecer aos meninos, a Andréia e a Juliana, pela organização do evento. É muito legal receber esse convite e estar aqui entre os figurões e ouvir os figurões. Mais legal ainda receber o convite de uma ex-colega de graduação do século passado. E vê-la depois de tanto tempo assim, foi uma oportunidade que eu agradeci desde o começo. E como as pessoas já comentaram, eu acho que vale a pena frisar o quanto é realmente interessante esse formato do colóquio concentrado num dia só, a possibilidade de todo mundo assistir os trabalhos
de todos os outros, é um evento realmente invejável, né? Torcer pelo futuro do evento e para que ele se multiplique em outros locais também, se possível. Então, feitos os agradecimentos, deixa eu conferir o horário, senão eu não falo mesmo. Eu tenho, você me avisa? Hostilizo. Tem alguns esclarecimentos já a fazer. O primeiro deles é sobre esse currículo da apresentação aqui. Há uma menção no final a esse guia de leitura do Ulisses, um projeto que já tem alguns anos. Na verdade, os leitores mais atentos terão percebido que assim, estava anunciado já no prefácio do Ulisses, publicado em 2012, que esse guia seria publicado. Parte por atraso meu na produção, parte por atraso da editora, isso ainda não aconteceu e também não vai acontecer esse ano, tem que mudar esse texto lá. Graças à crise, o lançamento ficou para o ano que vem, se tudo der certo. Então eu vou lá mudar o Lattes, eu estou mudando o Lattes a cada ano, lançará em 2013, 2014, 2015. Tudo bem. Vai lançar depois da quando em algum momento, não sabe. Então vai sair o livro, eu espero, sinceramente. De resto, outro esclarecimento é que eu não tenho esses slides bacanas, nem grandes resultados relevantes para apresentar, o que me coloca numa posição ainda mais fragilizada, sendo o último dos mesários a apresentar. A régua foi colocada bem alta e agora vai ser abaixada de uma velocidade incrível. Prepare-se para ouvir o estalo quando isso acontecer. Eu tinha pensado, na verdade, em apresentar uma coisa aqui, mas eu tenho como ele fazer isso é deles. Vendo o trabalho dos outros, eu fui me dando ideia, eu vou apresentar outra coisa. Então vai ser outra coisa. Movido, inclusive, em alguma medida, pelo fato de que um outro aspecto que acabou se revelando, e não foi combinado no fundo, né, mas um outro aspecto que acabou se revelando durante as apresentações como algo central e comum aos trabalhos de todos aqui, foi essa entrada prática de todos os tradutores, né? A gente está um pouco acostumado com eventos que se centram na teoria da tradução, nas discussões da ditadura de Martim, de um jeito ou de outro, né? E aqui todo mundo, de uma maneira ou de outra, tem uma presença muito ativa como tradutor prático e todo mundo escolheu abordar os problemas a partir de problemas efetivamente colocados e de situações concretas de trabalho. E isso eu, de novo, agradeço como possibilidade de ter visto e acho extremamente refrescante, né? A gente tem tido a possibilidade de participar de uma efetiva discussão de tradutores, de pesquisadores sim, mas de tradutores literários, né? Como o evento já se anunciava desde o começo. Então, justamente nesse espírito, eu também queria apresentar alguma coisa a respeito de prática de tradução, no certo sentido, mas não tão pontual e, portanto, tão profunda. O não qualifica as duas coisas, não tanto pontual nem tão profundo quanto as outros colegas, mas uma coisa um pouco mais geral, que tem que ver com um universo que é onde eu tenho transitado um pouco mais, que é o universo da prosa contemporânea de língua inglesa. Ou seja, do romance inglês, de língua inglesa, para falar de maneira mais geral. Que envolve algumas especificidades, né? Envolve algumas singularidades, especialmente se a gente pensar em comparação, por exemplo, com gente que está trabalhando aqui com literatura medieval, com literatura pré-chegada dos aliens, que deram a civilização e tudo mais, né? A gente está falando com... Eu estou basicamente trabalhando nos tempos mais recentes, com autores vivos e em alguma medida acessíveis, de um jeito ou de outro. A gente vai vir a falar disso ainda. E nesse momento específico, eu estou trabalhando com um autor, já vou contar essa história, com um autor não só vivo, como jovem e, na verdade, inédito. Já explico isso direitinho. O que coloca a situação em um grau muito diferente do indivíduo que está trabalhando com Homero, do indivíduo que está trabalhando com o ramo siríaco das Mil e Uma Noites, né? O próprio Mamed já falava um pouco disso. No entanto, o que a gente vai descobrindo ao pensar sobre essas produções, inclusive ao conversar na churrascaria sobre essas coisas, é que as diferenças também não são tão grandes assim. Os problemas não deixam de existir, eles apenas se colocam de maneiras diferentes. Uma coisa muito singela, por exemplo, como a criação de uma tradição textual, a definição de um original de trabalho, né, algo muito singelo, né? Poderia parecer muito singelo para a literatura contemporânea, que é visto como um problema para todo mundo que trabalha com literatura, sei lá, pelo menos do Renascimento para trás,
né, quando não é muito mais recente, ter que estabelecer o seu próprio texto antes de traduzir, ou ter que escolher um texto de referência. Todo mundo que trabalha com Shakespeare, todo mundo que trabalha com qualquer literatura medieval, com qualquer literatura antiga, sabe disso. O teu primeiro problema é estabelecer o texto como você vai trabalhar. E a gente poderia pensar que em literatura contemporânea, especialmente em literatura ultra contemporânea, sendo publicada agora, esse problema não existiria. No entanto, ele existe. Ele existe, e não só existe para a tradução, como é frequentemente revelado na e pela tradução. E é basicamente disso que eu pretendo falar hoje, entre outras. Ou seja, isso tudo é introdução. Ou seja, entre algumas outras coisas derivadas de uma experiência singular com a tradução de um romance de um autor vivo. Então agora vamos entra a cortina e entra o trabalho propriamente dito. O romance em questão se chama City on Fire. Ele deve se chamar em português Cidade em Chamas. Eu digo deve se chamar porque a gente falava de novo disso na churrascaria. Raramente o tradutor decide como é que o livro vai se chamar. Normalmente você toma uma rasteira e descobre quando o livro chega na tua casa. Mas na minha opinião, o livro deverá se chamar Cidade em Chamas, que é um título meio ruimzinho, né? Tem uma cara, sei lá, de literatura Sabrina, Júlia e Bianca, assim, mas... Quando eu conversei com uma amiga canadense, ela falou, mas City on Fire também tem essa cara. Então, tudo bem, né? Não é problema meu, maravilha. O título especificamente tem que ver com o fato de que o romance se passa, especialmente entre os anos de 1976 e 77, com uma espécie de ápice da ação no verão de 77, o famoso verão de 77, foi um verão especialmente quente na cidade de Nova York, e em que houve um grande blackout no meio do mês de junho, e com o blackout a culminação de uma série de motins, quebra-quebras e incêndios especialmente, que transformaram a cidade numa espécie de um inferno durante um momento do verão de 77. Além de tudo, havia um assassino serial à solta, isso é tudo verdade. Foi um momento famoso da história de Nova York, o cume do romance se dá nesse momento. Então a ideia era Cidade em Chamas, tem bastante a ver com esses incêndios que ocorreram naquele momento. E várias outras coisas. O livro é muito organizado em torno de imagens e de metáforas. O livro, como eu mencionei, é de um autor jovem, um sujeito chamado Garth Risk Hallberg. Vocês vão dizer, nunca ouvi falar. Então, tirando a mãe dele, praticamente ninguém ouviu falar dele até agora. Daqui a 2 meses tudo vai ser diferente. O livro vai ser publicado nos Estados Unidos no dia 13 de outubro. Tem data pontual. Entra na Amazon, hoje está lá, 13 de outubro, data de pré-lançamento. Por que eu sei que tudo vai ser diferente? O rapaz tem 34 anos de idade, ele publicou uma novelinha, um livro meio experimental até hoje, trabalha na imprensa cultural americana, num site chamado The Billions, um site que é meio uma revista literária bem respeitada hoje. Ficou 9 anos escrevendo esse livro, e o livro foi, como tudo nos Estados Unidos, foi entregue a um agente que foi procurar a editora. Esse agente colocou o livro para um leilão entre várias editoras, e a Knopf ganhou o leilão pagando $2 milhões pelos direitos de publicação. Esse é o maior adiantamento jamais pago na história do mercado editorial americano. E o camarada é um estreante. O camarada nunca publicou absolutamente nada. Ele vendeu os direitos depois para a Inglaterra, não se sabe o número, mas se fala em 600 mil libras. E ele já vendeu os direitos para o cinema também não se fala em dinheiro, mas tem gente especulando $10 milhões. Então o camarada basicamente ganhou algo como $15 milhões antes de publicar o livro. O livro não saiu ainda. Portanto, ouçam o que eu digo. Daqui a 2 meses, para bem ou para mal, vocês vão ter ouvido falar do nome desse indivíduo, porque a bomba vai cair. Garth Hallberg. Hall de sala, Berg de montanha. Hallberg. E quando vocês lerem o livro, vocês vão entender meu sorriso quando eu digo a bomba vai cair. Tem uma bomba no livro. É um livro enorme, um livro de quase 1000 páginas, que acompanha dezenas de personagens através de várias histórias intercaladas, que no fundo cobrem desde os anos 60 até os anos 2000, com esse centro da década de 70, mas aquela obsessão do grande romance americano, do romance da família, das histórias articuladas, etc. Uma versão particularmente nova dessa estrutura toda, um livro bem interessante. Eu tenho dito para algumas pessoas que é, na minha opinião, o primeiro romance americano que deriva, ao invés de alimentar, como os outros vinham fazendo,
deriva dessa geração de grande produção televisiva dos últimos anos, das grandes séries de televisão, geração Mad Men, The Wire, Sopranos e etc. Esse mecanismo da grande história multi-articulada, de grande duração, etc., ele me parece dever tanto à televisão quanto contribui com essa linguagem audiovisual. Um livro que eu acho que vai ser ainda algo comentado. Nesse momento ninguém lê o livro, ninguém pode dizer nada, então eu posso dizer, pizza, eu bem entender. A próxima vez que eu voltar aqui, ninguém vai lembrar que eu disse essas coisas. Ninguém vai publicar, aí vai ficar mais desagradável. Bom, tem esse problema. Então o livro não foi publicado ainda. Não é a primeira vez que eu trabalho com livros que não foram publicados ainda, a gente falava disso ainda no hotel, não é tão infrequente assim, às vezes autores de high profile são publicados quase que simultaneamente, fora dos seus países e nos seus próprios países. Mesmo que o livro já tenha sido publicado, não é raro o tradutor trabalhar naquela janela na literatura de língua inglesa que ocorre entre o lançamento em capa dura e o lançamento em paperback, que vem em geral alguns meses, há um ano e pouco depois, o que faz com que os tradutores frequentemente sejam ainda capazes de alterar o texto que o leitor do original vai receber. Qualquer um que tenha trabalhado aqui com tradução, especialmente de grandes obras, né, na medida em que mais tempo é sempre mais possibilidade de erro, qualquer um que tenha trabalhado com tradução de grandes romances sabe que é um unicórnio voador a possibilidade de um romance que não tem um erro. Um erro de fato, um erro interno, um erro de coerência, um erro de articulação, eles sempre acontecem, eles sempre existem. E os tradutores, pela própria natureza do seu trabalho, Só um minutinho que estamos curiosos aqui, com esse despedindo Eu sou. Boa sorte, Ivone, boa viagem. Boa viagem, obrigado pela companhia. E melhoras lá. Estamos todos torcendo por você. Aos ateus só cabe torcer. Quer dizer? Verdade. Alterar o texto do original. Pela própria natureza do nosso trabalho, pelo próprio grau de obsessão que a gente costuma ter, que a gente costuma desenvolver, a gente nunca sabe se é a tradução que gera isso na gente ou se é a gente que vai para a tradução porque a gente já tem essa marca de personalidade. O tradutor normalmente percebe bobaginhas. Você cometeu uma bobaginha aqui, você avisa para os editores, você avisa para os autores, e é muito frequente que, eu diria que é categórico, que o paperback de um romance americano saia com um texto diferente do hardcover e que em grande medida essas alterações se devam aos tradutores. A gente sempre fica chocado, por exemplo, só para citar uma história pontual, com o quanto os americanos, na minha experiência própria, especialmente os americanos, em alguns vídeos franceses, são solenemente capazes de ignorar qualquer coisa que diga respeito a culturas alheias, especialmente línguas estrangeiras. Um romance americano cita uma frase em alemão, em italiano, em romeno, em português, invariavelmente errado. Invariavelmente. E você pensa, o escritório da editora fica em Nova York. Se você sair na janela no prédio de Nova York e disser alguém aí é da Estônia, aparece um cara na esquina para você perguntar como é que diz aquilo em qualquer língua. E eles não se dão ao trabalho. Eles jamais se dão ao trabalho. Eu sempre tenho que dizer isso, com exceção, na minha trajetória pessoal, do Sr. Thomas Pynchon, que nunca erra nada. Em qualquer coisa que ele cita, ele está sempre correto. Coisas mais bizarras. Em geral, eles cometem erros. Aí o tradutor do romeno, do português, do italiano, do alemão vai perceber esse erro, avisa para o editor, frequentemente eles alteram. Um trabalho normal. E vejam, eu estou falando aí de uma situação de exceção, isso é muito frequente, que esse tipo de coisa aconteça. Ou seja, que o próprio tradutor não só escolha o texto com que ele trabalha, mas gere o texto com que ele trabalha. A partir dali, o leitor do original, sem saber disso, vai estar se beneficiando de um trabalho de editoração, de um trabalho de edição, no limite, que veio da existência das traduções, da existência de múltiplas traduções em vários outros lugares. No caso específico do livro que ainda não foi publicado, mesmo a primeira versão, quando chegar ao leitor americano, se já estiver sendo traduzida em tempo real, vai poder ter sofrido essas alterações. Em alguns casos, isso é mais pontual. Para citar um caso que não exatamente da nossa esfera normal de leitura e de atuação, quando saiu o último romance do Dan Brown, houve um convescote de tradutores, né? A editora chamou todos os tradutores que iam trabalhar com o livro em várias línguas e botou num bunker na Einaudi, na Mondadori, foi na Einaudi?
Isso, foi na Itália, colocou todo mundo lá no porão para trabalhar, portas fechadas, neguinho tinha que deixar o celular na entrada para não tirar foto, etc. Todo mundo trabalhava junto para que não vazasse informações, etc. É uma mera anedota comercial, mas eu sempre fico pensando que se trata de um evento singular para esse tipo de fenômeno que eu quero falar aqui. Tradutores, em geral, são criaturas que trabalham sozinhas, isoladas, e de repente você tinha ali dezenas de tradutores simultaneamente dedicados ao mesmo projeto. Né? Eu fico imaginando o quanto pode ter sido... Alguém que estava lá? O quanto pode ter sido sedutor, né? De repente neguinho levanta o braço assim, e diz: ei, alguém já resolveu o problema da página 150? E o cara do turcomenistão ali do lado diz: sim, eu não sei o que está acontecendo. Isso não vai acontecer de novo, né? A não ser que o próximo livro do Dan Brown é uma situação de exceção. Mas o fato é que no caso desse livro, desse City on Fire, um pouco por causa dessa expectativa comercial, um pouco por causa de um zelo da editora e do autor de manter o livro sigiloso, under wraps, né? Até agora, por exemplo, os americanos só leram a cena de abertura, que foi publicada em uma revista, e nenhum outro trecho foi liberado, ninguém viu o livro até agora. Quando eu comecei a trabalhar, eu escrevi para o meu editor aqui, pedindo para ele escrever para o editor de lá, para esse editor escrever para o autor. É assim que as coisas funcionam inicialmente, né? Às vezes você acaba chegando num certo grau de intimidade com o autor, mas primeiro tem que ser assim, perguntando se ele estaria aberto a responder perguntas eventuais e pontuais. Perguntas de tradutores, na minha experiência, de tradutores de prosa contemporânea, especialmente, se dividem em duas categorias. Uma delas é aquilo que você não entendeu, realmente. Isso tende a ser muito pouco, quando você tem uma experiência. E a outra é a das bobagens que você percebeu no texto. E que daí você muito cuidadosamente oferece ao autor como possibilidade: cara, será que você percebeu, né? Ou foi de propósito, ou o que é que seja. A editora me respondeu que ele não poderia fazer isso, porque o livro estava sendo, nesse momento, traduzido simultaneamente para 11 línguas diferentes, antes de ser lançado. E que ele ia ficar louco se ele fosse responder os comentários de todos os tradutores. Mas aí eles tiveram uma ideia que me parece extremamente interessante, que é o motivo de eu estar falando aqui agora sobre ele, que é um semi-projeto Dan Brown. Os tradutores estão trabalhando cada um na sua casa, cada um no seu lugar, cada um no seu ritmo. Mas eles montaram um fórum via Google Docs, coisa menos profissional e secreta do mundo. Qualquer um pode só saber que existe, e se eu passar um link aqui, todo mundo vai ver. Também o fórum mais simplório do mundo. É um único documento contínuo, e eles pedem para que os tradutores postem as suas dúvidas com a referência ao número da página, e o autor, uma vez por semana, entra nesse documento e responde tudo que ele tem para responder. Tem funcionado razoavelmente bem, muito poucas dúvidas até agora. Todo mundo... O termo técnico para esse tipo de profissional é puta velha, né? Todo mundo puta velha no mercado, se virando com o livro não é particularmente difícil, todo mundo se virando bem. Mas tem sido divertido participar dessa interação. Primeiro porque o autor, como era se imaginado, um autor de um livro complexo, intricado, etc., é também um obsessivo, é também um apaixonado por linguagem verbal, um obcecado por histórias de palavras, por nuances minuciosas de termos específicos. E às vezes um tradutor faz uma pergunta em 2 linhas, ele responde uma lauda e meia, com o histórico de uma palavra na região sul. Ele uma vez dizia: só nos Apalaches se usa tal forma, daquela maneira, etc. É um de nós, né? One of us, freak. Total. E tem sido muito interessante participar dessa experiência nesses termos. Isso me interessa de várias maneiras. A primeira dessas consequências é justamente isso de que eu falava no começo, né? A gente está vendo um texto sofrer alterações, quase a revelia do autor em alguns casos, por um processo coletivo de tradutores espalhados pelo mundo, cada um com suas dúvidas, cada um com suas obsessões pessoais, que já foram capazes de alterar o texto final do hardcover, que vai sair em outubro. A gente inclusive recebeu no fórum o comunicado: fechou o hardcover, a partir de agora o que vocês disserem só vai ter influência sobre os paperbacks. Ou seja, a própria editora já assumiu para si essa praxe. Nós estamos aqui trabalhando ganhando revisão de graça, né? Já fizeram várias revisões lá, estão ganhando revisão de um bando de maluco no resto do mundo, e eles mesmos já nos comunicaram: obrigado gente, valeu, mas a partir de agora só vai valer para o paperback. Mais curioso ainda, essas traduções estão se interinfluenciando, não só pelo fato de que as dúvidas são comuns e eventualmente comumente elucidadas, mas também pelo fato de que elas estão alterando o texto base. Um caso pontual:
em que eu pude interferir é que havia lá um momento, por exemplo, já vou dar esse exemplo porque depois eu vou dar um exemplo diferente. Um padre, era um padre novo, e ele estava conversando com um casal, e ele falava alguma coisa e ele mencionava que fulano e tal, lá na paróquia, já estava cumprindo bodas de ouro com a sua esposa. Aí passavam umas 3, 4 linhas e ele dizia, imagine só, 25 anos de casado, etc, etc. Aí você parou, opa, né, bodas de ouro é 50 anos, né, não é 25. Mas como era um padre novinho, eu ainda pensei, vai que ele quis que o padre cometesse um equívoco, que ele quis que o padre, afinal de contas, o romance é cheio disso, né? O poeta comete um erro, é o poeta que cometeu o erro. O prosador comete um erro, pode ser o personagem que cometeu o erro, né? Você nem sempre pode supor que se trata de uma ignorância do autor. Escrevi muito cheio de dedos compridos, perguntando dele lá, de repente nos Estados Unidos, né? Não é tão presente essa ideia da